Dividendos do VCJR11 em queda, muita gente se perguntando o que está acontecendo com os rendimentos do fundo. E hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho no fundo e também no histórico de rendimentos dele. Então esse aqui foi o que está acontecendo com o fundo aqui nos últimos dias, né? Ele está com uma pequena queda, então caiu algo em torno de 1,15%. E foi após o anúncio dos rendimentos, né? Uma pequena queda após o anúncio do rendimento. Então, a gente vê que no ano 2022 os rendimentos estavam mais próximos de 1,20. Em 2023 eles vieram um pouco menores, principalmente então a partir de junho, né? Junho, julho e agosto. Teve 3 meses de diminuição dos rendimentos do fundo. A gente vai dar uma olhadinha agora no que está acontecendo, passando aí pelo relatório gerencial do fundo. Então, o VCJR, ele paga rendimentos mensais aos cotistas e ele procura alcançar aqui a rentabilidade de NTNB mais 1 a 3% ao ano. Tem um patrimônio líquido de 1,43 bi, taxa média de IPCA mais 8,5. Então, ele é indexado ao IPCA. Então, para ele ter uma rentabilidade, um rendimento maior, né, o IPCA ele tem que vir maior também. Então, o fundo anunciou a distribuição de 0,55 por cota, uma rentabilidade líquida de 53% do CDI. Então, ele está a metade do CDI. Assustou um pouco o pessoal. O que está acontecendo? Por que ele está distribuindo pouco assim? Então, em agosto, foi realizado um desembolso no valor de 40 milhões para o desenvolvimento do projeto da PNU Nações Unidas. A taxa da operação é IPCA mais 10. Então, a gente vê que essa taxa aqui de IPCA mais 10, ela já é superior à taxa de IPCA mais 8,5. Então, esses empreendimentos, né, os investimentos que o fundo faz e que tem uma taxa superior à taxa média do fundo, eles acabam adicionando aí yield ao fundo, né, uma rentabilidade um pouco maior. Também adiciona um risco, lógico. Então, ele fala já aqui, né, a carteira do fundo se encontra saudável e com todos os compromissos em dia. Então, não teve problema nenhum com relação, né, à carteira do fundo. Então, está todo mundo adimplente. E aí, esse gráfico aqui, eu acho que ele ilustra bem, né, o que está acontecendo, rendimento de agosto de 2023. Então, aqui tem em laranjado, essas colunas laranjadas são o VCJR11, coluna preta, o CDI do mês. Né? Então, a gente vê que setembro de 22, outubro, o fundo ele teve, né, um CDI bem mais alto, né, do que a rentabilidade do VCJR. Quando foi lá para dezembro, janeiro, ele recuperou, né? Em março, abril, ele estava acima do CDI. A gente vê que o CDI está bem elevado, né? Está acima de 13% ao ano. Então, você bater esses 13% ao ano com rentabilidade é bem complicado. E aí, nesses últimos meses agora, né, a coluna preta ficou maior novamente, ou seja, o CDI do mês foi maior do que a rentabilidade do fundo, o rendimento do fundo. E isso vem acontecendo, né, principalmente por conta da deflação. Teve alguns meses que teve deflação. Então, o certo, né, é que você tenha, digamos assim, a parte longa e a parte curta pagando mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem um IPCA mais 6 e a parte curta pagando 10, né, você tendo mais ou menos um equilíbrio entre essas duas coisas. E a gente tem, né, aqui nessa linha verde aqui, você consegue ver o VCJR11 é a marcação dele, o yield na curva. Vai de 7,90 até 8,10. Ele varia bem pouco, né? Então vai de 7,9 a 8,1, uma variação bem pequena. Já aqui, né, essa linha preta acima, é o VCJR do yield de mercado, e isso tem a ver com o preço da cota. Aí olha a diferença, né, você comprando a cota mais barata ou mais cara, a diferença de rentabilidade. 11,40, 10, na parte mais alta aqui da curva, 13,20, 13,70. Então ele varia bastante, porque o preço da cota oscila muito a mercado. Tabela de sensibilidade, então ele está aqui, né, em torno aqui dos 91, ele está com 6% aí de ágio, né, deságio na cota patrimonial e spread de 6,6%. Então tem um spread para NTNB de 6,6% e um deságio na faixa de 6%. Então, vou falar um pouquinho do resumo dos ativos. Por setor, está focado a maioria em residencial, 30% da carteira, comercial 20%. Por indexador, então, ele é bem focado aqui no PCA. Né? Então, qualquer, digamos assim, deflação que tenha, o PCA vem mais baixo, a cota do fundo ela acaba sofrendo bastante. Então, a maioria das garantias aqui estão em São Paulo. Então, quando a gente vê, né, é que a carteira do fundo ela está com essa rentabilidade aqui de 8,5%, né? Mas só que ele está dando 40 e poucos por cento apenas do CDI, né? A gente acaba vendo que aqui, IPCA mais 8,5%,
né? Então, IPCA mais 8,5, com um IPCA de 4, digamos assim, teria 12,5, seria menor já de qualquer forma que o CDI. Então, o fundo ele já perderia para o CDI normalmente. O CDI está em trajetória de queda, né? E a queda, né, do CDI, você baixando a taxa Selic da economia, você tende a dar uma pressionada também na inflação. Então, é por isso que a gente tem que ter carteiras, né, que são bem diversificadas, tanto em IPCA quanto CDI, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer para frente, né? Se o CDI vai estar maior, se o IPCA vai ser maior, né? Então, compor, né, fundos que possuam, né, essas duas características são bem interessantes. Então, agora, né, os fundos que estão indexados ao CDI estão tendo uma rentabilidade um pouco maior. Em compensação, quando o CDI for caindo, ele vai perdendo a rentabilidade, a inflação ela deve pressionar um pouco, e esses fundos devem pagar um pouco mais, tá? Então, tudo normal no Vectis, é apenas uma situação de mercado que ele paga um rendimento com 2 meses de atraso e teve uma deflação 2 meses atrás, no mês de junho. Bom, é isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Tem nosso relatório aqui embaixo, né? Se você gostou do vídeo aí, link, né? Dá o joinha aí, se inscreve no canal, faz comentário para a gente bater um papo aí sobre esse assunto. Um grande abraço, fique tranquilo.